Alô, eu sou o Lucas e seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Eu tava recapitulando aqui os livros que li em inglês quando me toquei que o primeiro foi The Sun Also Rises, esse aqui, O Sol Também Se Levanta, né, do Hemingway. Eu devia ter os meus 17 anos por ali e bom, eu adorei toda aquela testosterona, a sensação de que, isso é o que posso me tornar, isso é o que é ser homem de verdade. Enfim, é uma brincadeira, mas o Hemingway geralmente vem associado à ideia do macho, né? De uma masculinidade implacável e exemplar. Bebendo, fumando, pegando em armas e colecionando romances e admiradores, né? Existe até hoje uma competição de sósias de Hemingway nos Estados Unidos. É bem ridículo e vale a pena assistir. Mas muito pouco se fala da sua morte, que questionavelmente não foi lá coisa de macho. Visto que ele cometeu, pouco também se vê falar sobre a nada sutil mudança em direção justamente à sutileza que compõe o último livro publicado em vida, né? O Velho e o Mar. Portanto, do que há de mais universal até aquilo que há de particularmente masculino, né? O Hemingway, embora a obra em si tenha muito valor, é um daqueles autores que acabou ficando maior que as próprias palavras, né? Aquela expressão americana larger than life, né? Sua mera imagem, né, se torna a instância de legitimação que o menino e o senhorzinho utilizam para legitimar uma masculinidade que nem eles, nem o próprio Ernest foram capazes de verdadeiramente experienciar. Mas será que essa consciência não torna para nós aqui hoje, no século XXI, a leitura do Hemingway uma ferramenta poderosa para compreender as origens, estratégias e armadilhas de alguns dos nossos problemas propriamente masculinos? O livro começa com um trecho dessa passagem aqui, então guarde isso em mente. Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando, vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e contudo, o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim de seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras estão gastas e ninguém pode mais falar. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi será, o que se fez se tornará a fazer, mas nada há de novo debaixo do sol. Então vamos lá, partindo completamente da memória, das sensações que a leitura desse livrinho aqui, né, do eu, garoto de 17 anos, que acabava de terminar o primeiro namoro longo e se preparava para entrar na faculdade, né, nas festinhas, na algazarra universitária, a história é assim: cenários espanhóis no pós-Primeira Guerra ali, uma musa independente, lasciva, muito vinho. Você tá na pele de um ex-soldado, né, amigo de um boxeador e ressentido com um jovem toureiro que agora se enrosca, né, com a sua ex. Sentiu o cheiro de testosterona já? Enfim, tudo isso pra, né, brigas e traições em meio a bebedeiras e touradas resultarem, no final, numa conversa entre dois amigos num táxi a pensar sobre o que poderia ter sido. Mas assim, tem um grande plot twist ali que eu não te contei. Falando assim, parece que o Hemingway é, na verdade, né, um grande promotor do supermacho, e talvez até pensasse ser, vai saber. Mas há uma informação muito interessante aqui sobre o protagonista que eu não te contei. Esse ex-soldado sofreu um ferimento que lhe impedia de ter relações sexuais. E é ele quem acompanha a sua ex, né, a musa lasciva e sexualmente livre, pelas peripécias do livro, sempre à espreita e sem as ferramentas, né, para comunicar ou lidar com aquilo que ele sente, né, com as suas impotências literais e emocionais. Não é à toa que o livro se encerra com uma conversa franca entre dois amigos. Para mim, olhando hoje em retrospecto, é uma história que diz muito mais sobre o não macho, né, do que sobre o macho em si. Diz sobre a experiência de um homem que é artístico e sensível, né, vamos dizer assim,
de certa maneira, precisa se revestir não só, né, de uma estética ultra macho, como também de figuras e símbolos ultra macho para que possa pertencer, sabe, a esse panteão masculino. Muito pelo contrário do que se possa imaginar. Esses primeiros textos do Hemingway me dizem muito sobre a inadequação e a dificuldade de lidar com outros homens que têm um menino jovem, né? Do que propriamente sobre como ser um. Mas essa história toda de ultramacho e masculinidade na obra do Hemingway é bem diferente 26 anos depois com O Velho e o Mar. Mas antes disso, cabe refletir aqui sobre alguns pontos da masculinidade, ou como chamei ali, do macho, né, literário, e sobre o conceito mesmo de masculinidades no plural. Não se trata, obviamente, né, de advogar por direitos dos homens, ou igualdade para homens, ou dizer que os homens são ou não são assim ou assado. Discutir masculinidades é uma maneira de se entender, se você é homem, ou de entender os homens ao seu redor. Não vou reproduzir nenhum dos discursos, né, que vem associados às vezes a isso, tipo que são dados, né, que os homens matam e morrem mais e são, né, autoextermínio é muito mais frequente nos homens e tudo mais trabalho de risco, essas coisas assim, são verdades, mas assim, nada são flores e o mundo não é de algodão doce. Bom, os fatos são que homens se matam mais, homens têm mais empregos de risco, são a maior parte das vítimas de homicídio, população carcerária e tudo mais. Enfim, o mundo não é de algodão doce, né? O homem, até eu aqui, o branco, hétero, cis, sofre também e, coitado, ele tem o seu sofrimento muitas vezes deslegitimado por outras frontes. Por comparação, né, de tal grupo que sofre mais ou menos, mas calma, permanece comigo, calma, eu juro. Isso não quer dizer que ele sofra mais ou sofra pior. Meu argumento aqui é que todo mundo sofre. Contudo, esse é um grupo historicamente prejudicado pelo próprio patriarcado, né, que ele ajuda a sustentar, querendo ou não, porque sem isso ele é um grupo, né, também historicamente, por mais que detenha as ferramentas necessárias para, né, dominar o mundo, não detém nem as ferramentas básicas de autoexpressão e de comunicação entre pares. Então, eu reforço, não discutir a experiência masculina é dar trela para um monte de garoto que sofre se radicalizar na onda de espertinhos por aí que sabem explorar muito bem essas feridas, né? Então, deslegitimar a dor e a palavra, né, desses meninos, e muitas vezes pais e tios e vô e primos, e empurrá-los cada vez mais contra a parede, né, deixá-los à revelia das únicas ferramentas que lhes foram ensinadas e sancionadas. Eles ficam à revelia do murro e do grito. É triste, mas também nem tudo está perdido, né? Como eu dizia, 26 anos depois de Fiesta, o último livro que o Hemingway publicou em vida traz um tipo diferente de masculinidade e de visão de mundo. Ainda, né, numa estética associada ao extremamente masculino, né, que preconiza ali o não dito, né, o discurso seco e árido, que arde mesmo. Tem até a figura das mãos ardendo com o sal, né, e a pesca e tudo mais. Ao contrário, né, da posição de vítima, do eu contra eles, né, do primeiro livro, O Velho e o Mar, ele introduz concisamente o espaço do outro nessa bagunça toda. A história é simples. Santiago, um velho pescador cubano que sonha com leões na savana e ama ouvir pelo rádio notícias do beisebol americano, veja só, tem um pequeno ajudante, o Manolim, que de certa forma cuida do pobre viúvo, mesmo que ele tenha conseguido um emprego numa embarcação maior, né? E o Santiago fala, vai pro seu barco, menino, vai lá pro barco melhor, ajudar sua família e tudo mais. Um dia, saindo sozinho para pescar, o Santiago encontra um peixe enorme e faz de tudo para pescá-lo, né? Fazendo um esforço tão enorme quanto, se não ainda maior que o esforço do peixe, né? Que o peixe faz para sobreviver, né? Então, sentiu aí a luta pela sobrevivência, né? Uma espécie de lutar é viver e viver para lutar e tal, um pouco dessa ideia, mas de uma maneira muito bonita, né? Vem no livro. Então, o final eu não vou contar, né? Porque é um livro curto e eu acho que vale muito a pena ler.
Inclusive é um excelente livro para começar a ler em inglês, se você estiver querendo, porque ele é curto, tem uma sintaxe bastante direta e tem termos simples. Então fica aí uma recomendação. Agora, de volta ao livro, basta notar na sinopse a diferença da presença do outro para começar a perscrutar, né? Ou seja, realmente perceber e investigar ali o espaço que o outro assume na obra do Hemingway. Agora, diferente do outro combativo, né, que se faz toxina mesmo na vida, e na minha experiência, né, digamos assim, né, na experiência do eu com o outro, que literalmente se opõe ao meu desejo, nesse último livro, o outro é meu aliado, é meu cuidador, é minha fonte de carinho e de afeto. Dessa maneira, né, é também minha inspiração e de forma ainda excessivamente masculina, né, por assim dizer, retém muito do martírio, do autossacrifício como ferramenta de manifestação de afeto masculino. Ele não fala, eu gosto de você, menino, muito obrigado por cuidar de mim. Não tem esse tipo de fala, até porque, né, não é uma coisa que a gente esperaria. Mas a gente tem ações que indicam essa realidade, né? Eu me sacrifico pelos meus familiares, amigos, cônjuge ou pais, porque muitas vezes isso é até mais fácil do que dizer eu te amo, cara, obrigado por ter me ajudado semana passada, eu tava muito mal, valeu pela paciência, qualquer coisa desse tipo. Então, essa batalha do eu contra o mundo, é claro, né, ela se mantém porque ela é humana e não somente masculina, né? O Velho e o Mar foi a epítome, assim, pra mim, da certeza de que eu, Lucas, realmente não sabia ainda sentir os meus próprios sentimentos. Assim, eu li esse livro, eu devia ter uns 21 anos. E por mais que nunca tenha sido lá, né, ultra machão, e tenha tido no meu pai um exemplo muito feliz e muito saudável e raro de masculinidade, né? Por mais que a gente tenha se dito pela vida, eu te amo, dado abraços e compartilhado nossos medos e experiências, é só hoje, né? Ele com seus 60 e eu na beira dos 30 aqui, que a gente consegue verdadeiramente conversar sobre como estamos nos sentindo. E eu, inclusive, já ouvi ele mesmo falar como isso foi um momento de mudança muito importante para ele, na vida dele, quando ele mesmo conseguiu começar a conversar de igual para igual, ou como costuma se dizer, de homem para homem, né, com o próprio pai. Loucura, né? 30 anos depois. O mais bizarro é saber que isso é normal. Enfim, eu não vou desmontar, né, a figura do Hemingway com um vídeo, até porque ele é o que chamam, né, em inglês, igual eu falei lá no início, de larger than life, ou seja, maior que a vida. Acho meio flamboyante, assim, meio extravagante essa expressão, mas a essa altura realmente é quase que um patrimônio histórico, né, da cultura norte-americana. Mas eu acredito que te dá essa lente é realmente importante para que você, independente do seu gênero, tá, possa ler a obra do Hemingway e entender as referências a ela num contexto assim mais articulado, e também saber que quando um menino, né, se apega à história de um veterano de guerra forçado a participar de círculos violentos, repletos de vícios e situações, né, que lhe fazem sentir impotente ou ameaçado pela presença do outro, a identificação, ela provavelmente não vem da descrição, né, das características das personagens, do protagonista e por aí vai, mas de como elas o fazem sentir, porque muito provavelmente é assim que ele se sente, com grandes chances, né, de nunca ser capaz de dizer isso em voz alta, veja só. Bom, eu falo disso e acho muito triste, porque inclusive já perdi amigos, né, que eram caras sensíveis, gentis e do bem mesmo para essa personagem. E essa ilusão, né, do macho, né, que hoje também já é ferramenta de sobrevivência para alguns e ferramenta de trabalho para uns pilantras por aí. Não cabe aqui, né, dizer o que é ou o que não é certo e qual interpretação da obra do Hemingway vale mais. A única certeza que eu tenho é que, independentemente da lente, né, escolhida, é uma obra que, no fim das contas, eu admito, eu acho que vale a pena ler. Quanto às masculinidades, pense sobre elas, sobre a sua e sobre as que estão aí ao seu redor, e agradeça, porque esse sim é um dos pouquíssimos problemas da humanidade que a gente consegue sim resolver com boas conversas, meia dúzia de leituras, uns filmes e um abraço. Pois é, na era da solidão, uma conversa sincera e um abraço de coração vão longe. Se quiser me ler, algumlucas.com, eu deixo aqui o vídeo de um filme que também fala sobre masculinidades, né, que é um dos meus filmes favoritos, e aqui um vídeo com os meus livros favoritos, caso o Hemingway não seja mesmo para você.
perfeitamente compreensível, tá? Eu sou o Lucas, eu vou ficando por aqui. Tchau. Ou melhor, um abraço.